Só para um teste, irmãos. Todos vocês conseguem me ouvir? Se vocês conseguirem me ouvir, manda um joinha aí para mim, só para saber se eu preciso falar mais alto ou se nesse tom tá bom. Eu tô aqui no quarto de casa. Então vocês que estiverem me ouvindo aí no grupo, dá um joinha se estiver dando para me ouvir bem, por favor. Eu também tô no WhatsApp, viu? Quem tiver pergunta, tiver alguma coisa, eu tô no WhatsApp. No WhatsApp web aqui aberto, do computador. Então dá pra mim responder a pergunta de vocês. Todos estão me ouvindo? Legal. Tá ok, vou falar um pouco mais alto, gente. Pode deixar.
Deixa eu puxar ele mais para cima aqui então. E agora, dá para ouvir? Que beleza, meus amados irmãos. Então, como é bom, né? Estar aqui com cada um de vocês nessa noite. Eu sei que é um pouco diferente pela situação ao qual, não vamos dizer somente a igreja, mas a situação ao qual o mundo está passando, né? O mundo está passando por uma situação difícil. Esse coronavírus, né? Essa pandemia que está tendo. Então tá mudando, né? Mudou, né? A rotina de vida. Não somente dos brasileiros, mas de todo mundo, né? Mudou a rotina de todo mundo. E como é de praxe, né? Para que vocês, para mim não perder o costume, graça e paz para todos, viu, irmãos? Como é bom estar aqui. A gente sente falta, né, do calor da igreja. A gente sente falta de ver cada um dos irmãos, né? E eu, de vez em quando, eu já tive falando um pouquinho com o Juninho, hoje eu estive com o Juninho, mas de vez em quando eu peço licença para os irmãos para poder fazer uma chamada de vídeo com os irmãos ao vivo, só para, nem que seja para dizer assim para cada um dos irmãos, paz do Senhor, como vocês estão, só para que a gente possa se ver, porque a gente sente falta, né, do calor da igreja, dos momentos que a gente passava junto, né? E por causa da situação, da situação ao qual o mundo, né, se encontra neste momento, então esse direito de nós não foi totalmente proibido, né, mas nós, por obediência, né, às autoridades, para também estar sendo obediente, né, para estar cumprindo a vontade de Deus. Então decidimos que melhor seríamos assim, né, seguir as ordenanças, né, daqueles que estão cuidando dessas coisas, né, dos médicos, das organizações de saúde que estão cuidando, que pediu, né, para que a humanidade tivesse o mínimo de contato possível, menos aglomeração possível, para que essa epidemia não viesse se proliferar, né, crescer rapidamente, como nós estamos vendo em alguns outros países, né? Nós estamos vendo o que está acontecendo em outros países, a quantidade de pessoas que estão morrendo, né? Principalmente agora nós estamos vendo na Itália, né? Agora está entrando também pela Espanha, tem alguns casos também que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então se preparando, e essa doença já está vindo em Bauru, já tiveram algumas mortes, mas tem muitas coisas que está sendo, penso eu, que está sendo encoberta, né? Para que a população não entre em desespero, nem em pânico, porque eu penso que o Brasil ainda ele não está preparado, né, para uma situação dessa. Eu estava conversando ontem com um amigo, eu disse assim, o povo brasileiro em si, eles não está preparado para uma situação desesperadora dessa. Então, penso eu que as autoridades eles procuram encobrir um pouco, para que não traga desespero e nem pânico à população e à nação, né? Mas nós temos visto o que está acontecendo, tudo que está ocorrendo, nós temos acompanhado, né, os noticiários, e nós vemos que é notícia 24 horas por dia acerca disso. Então nós temos que nos preocupar, e como igreja, então, achamos melhor, né, deixar as nossas reuniões, também ser obediente às autoridades, deixando as nossas reuniões, né, e passamos a cultuar desta maneira, né. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade, né, não num templo e nem no mato, como disse Jesus para aquela mulher na beira do poço, né,
na beira do poço de Jacó. Ele disse para ela que os verdadeiros adoradores adorariam o Senhor em espírito e em verdade, né? E são a esses a quem o Senhor busca, né? Então, se o Senhor está buscando é porque ainda não tem, né? Ou ainda não há, ou se houver ainda há muito poucos. E este momento, irmão, penso eu, que é um momento de você se tornar um verdadeiro adorador. É o momento de você mostrar realmente a sua devoção, a sua fé, a sua obediência às Escrituras, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. É você cultuar a Deus na sua casa, no seu lar. É você cultuar a Deus com a sua vida, né? Demonstrando o amor a Deus e às Escrituras através de uma vida de um adorador. Porque muitos ainda têm como uma vida cristã por ir na igreja, né? Acha que são crentes ou são cristãos porque estão indo na igreja, porque estão sempre na igreja. E alguns, como eu já ouvi algumas vezes de algumas pessoas, são só crentes dentro da igreja, né? Onde é fácil. Mas é aqui fora, é diante dessa situação, é diante dessa condição que a igreja vai mostrar quem ela é. Agora penso eu que é um momento oportuno para você mostrar sua devoção, seu amor a Cristo e às Escrituras. É o momento de você mostrar realmente se você realmente ama o Senhor acima de todas as coisas. Porque mais do que nunca essa nação necessita, irmãos, da igreja. Este mundo necessita da igreja do Senhor. Esse mundo, neste momento, ele necessita das orações da igreja. Esse mundo necessita, neste momento, que a igreja esteja de joelhos, irmãos. Que a igreja, neste momento, esteja de joelho, clamando, orando, buscando ao Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia dessa nação. Nós sabemos, como nós temos acompanhado no livro de Isaías, como nós temos acompanhado toda a Bíblia, o livro de Apocalipse, que a ira de Deus ela vem por causa do pecado do homem. Isso não vai mudar nunca. Eu estive dizendo a um jovem, eu perguntei para ele se ele sabia o porquê dessa situação, por que o mundo está nessa situação. E eu já ouvi não somente dele, mas de alguns outros dizendo que a culpa é da China, a culpa é dos chineses, que eles se alimentam de animais impuros, vamos dizer assim. Eles se alimentam de bichos, né, de répteis, de outras coisas mais, como nós vemos, barata, escorpião. Eles se alimentam de várias coisas. É um cardápio totalmente diferente, né, e estranho. E eles culparam os chineses por causa do que está acontecendo no mundo. Eu disse para um deles, eu falei, não, você se engana, porque o que está acontecendo no mundo é por causa do pecado. É por causa do pecado. E nós sabemos que tudo está sob o domínio de Deus. Todas as coisas não são, como uma jovem falou assim, a permissão de Deus. Eu disse, não, é Deus que manda. Deus manda para que aconteça. Deus ordena e as coisas acontecem. Porque vi uma jovem essa semana em casa, uma supostamente crente, e eu disse para ela, né, que ela tem criança pequena, que ela deveria se isolar, que ela deveria se cuidar, né, tomar cuidado, porque tem bebê. E ela disse para mim assim, eu sou filha do rei. Eu disse, sim, filha do rei também fica doente, filho. Também fica doente, nós estamos todos sujeitos a isso. Eu disse, tudo bem se você não quer se preocupar com você, mas se preocupa pelo menos com as suas crianças. Eu tenho meus filhos aqui, eu não estou permitindo nem que eles saiam. O Isaac sai somente para trabalhar, o Leonardo fica dentro de casa, minha esposa vai no mercado, vai fazer alguma coisa, não leva ele, deixa ele em casa. Para que o quê? Para que preserve, né, a vida dele, porque nós somos adultos e nós sabemos. Agora as crianças, elas em certo ponto são totalmente inocentes, são totalmente estão engrenando no mundo agora e não tem todo, apesar de nascer em pecado, não tem todo o conhecimento, o entendimento de o porquê que o mundo está nessa situação.
E eu convido a cada um de vocês, irmãos, para que explique isso para os seus filhos, ensine isso para os seus filhos, diga para eles o porquê que o mundo está nessa situação, o porquê que esta terra está sofrendo essa pandemia e todas as demais enfermidades, porque como o coronavírus, o Covid-19, né, está em alta, as pessoas estão se esquecendo da dengue, estão se esquecendo do HIV, do câncer, e tem outras pessoas morrendo de outras coisas, não somente do coronas, mas é que o coronavírus no momento ele está em alta, né? Ele está matando muita gente muito rápido, mas tem outras doenças aí também, outras enfermidades que estão fazendo com que está ceifando a vida dos homens, né? Mas está passando desapercebidas porque o coronavírus está em alta. Mas eu digo para os irmãos, tudo isso que acontece é juízo de Deus, a enfermidade veio, a morte veio por causa do pecado do homem. Isso não vai mudar, isso não tem jeito, isso é o juízo de Deus. E é o que eu sempre digo, que até mesmo a ira de Deus derramada sobre o mundo é uma demonstração de amor. O Senhor demonstra o seu amor através da sua ira. Então, eu peço a você que explique isso para os seus filhos. Quando tiver a oportunidade, explique para os seus familiares. Ensine isso. Porque as pessoas, o ser humano já tem de praxe isso, né? Isso vem desde o Jardim do Éden, desde Adão e Eva, né? De não reconhecer o seu erro, de não reconhecer, não reconhecer aquilo que fez de errado, como foi com Adão e com Eva lá no Éden, né? Quando o Senhor disse para Adão, Adão culpou Eva, né? Disse, foi a esposa que o Senhor me deu. Aí quando chamou a atenção de Eva, Eva disse, foi a cobra que me levou a fazer isso. Aí a cobra, como era condenada já, o Senhor nem fez pergunta nenhuma para ela. Mas o homem ele tem sempre isso em si, o homem tem sempre esse problema, ele sempre joga a culpa em outro, ele nunca se responsabiliza pelos seus atos. Isso está desde o Éden. Então o homem ele faz isso também. Nos dias de hoje, ele não toma para si, ele não aceita isso. O homem, ele não aceita ser contrariado ou ser até mesmo o homem, ele não aceita quando você o contesta por causa do pecado. Ele não aceita isso. Porque todo homem, o homem dos dias de hoje, eles acham que eles não têm pecado, eles acham que eles não devem se arrepender, eles pensam que a vida que eles levam de fazer o bem ou de ajudar alguém já é um mérito do céu, ele já merece o céu, ele já merece salvação por causa disso. Então, todo ser humano em si, nos dias de hoje, ele não gosta de ser contestado acerca do pecado. Então, quando você fala para o homem que a culpa é dele pelo que está acontecendo, que é por causa do pecado do ser humano que o mundo está na situação que está, muitas pessoas não aceitam. Então, quando eu contestei esse jovem dizendo é por causa do pecado, ele rapidamente mudou de assunto, ele rapidamente mudou de água para o vinho, né? Rapidamente ele saiu daquela situação, por quê? Porque não aceita. O homem não aceita, o homem não quer ser culpado pelo que está acontecendo com o mundo. O ser humano, ele não quer ser culpado pelo que está havendo no mundo. Mas eu peço a vocês que estão me vendo, vocês que estão ouvindo esta noite, a cada um dos irmãos da Igreja Evangélica, né, Santuário de Deus, a cada um dos irmãos que ensine isso, que quando tiver oportunidade, fale acerca do pecado, entra nessa situação, explica essa situação,
porque é necessário que o mundo ouça, é necessário que o pecado, que o homem compreenda a sua natureza, que o homem se arrependa da sua natureza, porque o homem é pecador desde o ventre da mãe. O homem ele herdou essa natureza de Adão. Ele recebeu isso de Adão, como o pastor esteve nos falando no dia de ontem, que o homem herdou essa natureza. Então o homem já traz isso consigo, já faz parte do seu DNA, já faz parte do seu ser, da sua natureza. Então, por mais que o homem não queira, ele é pecador, é necessário que ele reconheça isso. É necessário que ele se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo, creia no poder do Evangelho, creia na salvação que está em Cristo, porque só a salvação em Cristo. O homem tem que compreender e tem que entender isso e tem que aceitar isso. Essa humanidade precisa ser levada ao arrependimento e a igreja, irmãos, ela está nessa terra para isso, para levar o homem ao arrependimento. Então é necessário que o evangelho seja pregado, é necessário que a palavra de Deus seja exposta, a pregação expositiva, mais do que nunca é necessário que que esteja em cima dos nossos púlpitos, sem, como eu digo sempre, sem melongas, sem acessórios, mas somente a cruz, irmão. Somente o homem tem que compreender que ele só vai ser salvo, que a ira de Deus só vai cessar da vida dele quando ele se arrepender e reconhecer os seus pecados e crer em Jesus Cristo, irmão. E desde então, nós vamos hoje, né, dar continuidade, já estamos alguns dias parados, né, com o livro de Isaías. Já faz alguns dias que nós não temos um estudo, né? Porque pelos acontecimentos, pelas coisas que ocorreram e por tudo isso que vem acontecendo. Mas hoje a gente vai dar início ao capítulo 41. Então, desde então, já peço a cada um dos irmãos que abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 41. Nós vamos compreender, né? Esse capítulo 41. Ao qual a minha Bíblia tem um título, né, que é Deus promete salvar Israel, né? É uma promessa de Deus. Nós vamos ver alguns versículos aqui. Eu vou expor alguns versículos. Eu tenho um rascunho aqui com alguns entendimentos. E se houver alguma pergunta, algo que os irmãos queiram falar, pode mandar mensagem no grupo aí que eu estou acompanhando aqui pelo WhatsApp Web. Então estou vendo a pergunta de cada um dos irmãos. Então eu peço também para os irmãos a paciência. Eu estou um pouco nervoso, eu estou aqui longe de vocês, estou em frente de uma tela, mas a impressão que eu tenho é que eu estou em cima do púlpito, eu estou daquele jeito, né, transpirando, suando, para variar o nervosismo, né, quando se trata da palavra de Deus, quando se fala acerca da salvação, é complicado, né? Eu peço também dos irmãos também a paciência, porque é a primeira vez que nós fazemos isso, é um trabalho que está em início, então pode ser que, como eu estou lendo aqui, alguns probleminhas, né, de internet, de conexão, que cai, que não cai. Então, eu peço para os irmãos para que tenham um pouco de paciência. Tem o link aí, ó, quem não estiver conseguindo às vezes ver pelo aplicativo, pode entrar pelo Facebook também, viu, irmãos? Tá no Facebook aí. Alguém quiser dar uma olhadinha no Facebook, pode dar uma olhada aí. Quiser também enviar o link para alguém que vocês quer que veja, quer que assista também, envie o link para que entre ao vivo no Facebook, para ver. Às vezes é um probleminha de conexão, de internet um pouco lenta, mas isso aí a gente vai adaptando com os dias, né? Mas é bom estar aqui, é bom a igreja estar unida. Então, para dar início a esse trabalho, eu já falei um pouco, né? Eu peço aos irmãos, inclina sua face aí no seu lar. Vamos fazer uma breve oração nessa noite.
Vamos orar ao Senhor para que Ele abençoe esse estudo. Bendito Deus e eterno Pai, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, Tu que és o Senhor e o Redentor, Tu que amaste, Senhor, o homem acima de tudo, e enviaste ao Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, para que houvesse salvação. O Senhor que amou a humanidade, Senhor, desde antes da criação da terra, que deu o Seu Filho por amor a cada um de nós. É o Senhor que nesta noite nós adoramos. E nós te louvamos, Senhor, na beleza da Tua santidade, Senhor. Ó Deus, a igreja não está reunida, Senhor, em corpo presente, mas, ó Pai, apesar de não estarmos reunidos fisicamente, Senhor, penso eu que espiritualmente, Senhor, cada um desses, ó Pai, está junto comigo aqui nesta noite. Ó Deus, pela fé, Senhor, eu posso ver cada um deles aqui, Senhor, o rosto de cada um, o olho de cada um, Senhor. Porque creio eu que está cada um nesta noite, Deus, buscando ao Senhor. Cada um, Senhor, nesta noite está, Senhor, pronto para receber algo do céu, Senhor. Pronto para receber, ó Deus, o entendimento da parte do Senhor. Ó Deus, apesar do mundo estar, Senhor, desta forma, mas a Tua igreja, Pai, acima de tudo, ela crê em Ti. Ó Deus, a Tua igreja crê na Tua verdade. A Tua igreja crê, Senhor, em Jesus Cristo, nosso Senhor. E é por causa disso, Senhor, que a Tua igreja está aqui reunida. E é por este motivo, ó Deus, que a Tua igreja, ó Pai, está, Senhor, nesta noite, diante da Tua presença, diante da Tua face, Senhor. E eu, ó Deus, eu peço ao Senhor nesta noite que abra o nosso entendimento, que abra nesta noite, Pai, o nosso coração e nos ensina, Senhor, através da Sua palavra, através, ó Pai, da Tua graça, da Tua benignidade, Senhor, daquele amor, ó Deus, que nos alcançou, Senhor, aquele amor, ó Deus, que foi, Senhor, exposto através de Jesus Cristo, através da Tua santa palavra, Senhor, ao qual, Senhor, adentrou os nossos corações, ó Pai, e venha, Senhor, transformando nós dia após dia, Senhor. Ó Deus, eu peço ao Senhor nesta noite, a cada um desses que me ouvem, Senhor, que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu amor, ó Deus. Ó Deus, aqueles que ainda, Senhor, não alcançaram a fé, ou não se arrependeram dos seus pecados, ó Pai. Que nesta noite, ó Pai, o Teu Espírito Santo revele a eles a Tua santa palavra. E que nesta noite, ó Pai, eles possam, Senhor, ser transformados pelo poder do Teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, leve-os ao arrependimento, Senhor. Leve-os, ó Pai, à verdadeira fé, Senhor, a crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, Pai, eu peço ao Senhor nesta noite. Abençoe, Senhor, este culto. Abençoe, Senhor, esse estudo. Tu sabes, ó Deus, que eu não tenho nada, Senhor, nada mesmo a oferecer, Senhor, a eles, Senhor. Mas não depende de mim. Depende do Teu Espírito, Pai. E a palavra é do Senhor. O Senhor não tem compromisso, Senhor, com o homem, mas o Senhor tem compromisso com a Tua palavra, Senhor. E eu peço ao Senhor nesta noite, ó Pai, expõe, Senhor, a Tua palavra. Fala conosco, Pai, adentre os nossos corações, Senhor. Transmita-nos, ó Senhor, esta palavra verdadeira, Senhor, para que possa mudar, Senhor, e transformar o nosso ser, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, venha sobre esta terra, sobre este mundo, Senhor, com as Tuas mãos poderosas, ó Pai, e faça tudo, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, ó Pai. E eu peço ao Senhor, levante homens e mulheres, ó Pai, nesta nação de oração, Senhor, com o coração quebrantado, Senhor. Homens e mulheres, ó Pai, que ame o Senhor acima de tudo, que ame, Senhor, o seu próximo acima de tudo, Senhor, para clamar, para orar, ó Deus, em favor, Senhor, desta terra, em favor deste mundo, Senhor, porque a Tua palavra diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se o meu povo, Senhor, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos Teus caminhos, Senhor, se o Teu povo, Senhor, que se chama pelo Seu nome, Senhor, buscar a Sua face, Senhor, se arrepender, Senhor, a Bíblia diz que o Senhor descerá do céu, Senhor. O Senhor descerá, Senhor, e sarará, Senhor, essa terra.
e sarará, Senhor, a terra, que é o nosso coração, que é o coração, Senhor, desta humanidade. Eu peço ao Senhor nesta noite, Pai, levante homens e mulheres, ó Pai, que clamem, que amem, Senhor, a Ti, acima de todas as coisas, Senhor, e que busquem a Tua face, ó Pai. Fale com a Tua igreja, fala com o Teu povo, Senhor, fale com todos aqueles, ó Deus, que nesta noite nos ouvem, a todos aqueles, ó Pai, que estão participando, Senhor, desta live, Senhor. Eu peço ao Senhor, ó Pai, derrame do Teu amor, da Tua benignidade, Senhor, sobre cada um deles. Leve-os, ó Pai, ao arrependimento e ao conhecimento da Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu peço e Te agradeço, Deus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Vamos falar nessa noite, né, sobre o livro de Isaías 41. O Senhor, ele, depois do capítulo 40, né, que nós vemos o Senhor dizer para a nação de Israel: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que a sua missão está completa e que a sua obra se cumpriu, que a sua iniquidade está expiada, que ela recebeu da mão de Yahvé a retribuição em dobro por todos os seus pecados. Então a Bíblia diz que aqui que o povo de Israel, o Senhor, ele traz através de Isaías uma profecia daquilo que que iria se cumprir. O Senhor traz através de Isaías algo que ainda não se cumpriu, mas já de antemão antecipando aquilo que iria acontecer ao povo de Israel. Porque o povo de Israel estava vivendo de uma forma que não agradava o Senhor. Então o profeta foi levantado para chamar a atenção de Israel e para profetizar acerca das coisas vindouras, daquilo que iria acontecer. E no capítulo de número 40, depois de nós termos passado por alguns capítulos onde o ai de Deus foi derramado, a ira de Deus foi derramado sobre Israel por causa, irmãos, do pecado, como eu gosto de lembrar, por causa do pecado, a ira de Deus ela só é derramada, ela só vem por causa do pecado. Por quê? Porque o homem peca, e o homem peca deliberadamente, o homem ele não se arrepende, ele não ama a Deus. Então quando o homem ele não chega a esse entendimento, a esse conhecimento, ou até mesmo a essa aceitação, quando o homem não é levado ao arrependimento, nós vemos que a ira de Deus vem sobre o pecado do homem, sobre todo o pecado do homem. E é isso que tem acontecido, e é isso que vem sobre Israel. E nós vemos em alguns capítulos antecipadamente que Israel foi levado, segundo as profecias de segundo as profecias de Isaías, Israel iria ser levado a cativeiro. Mas aqui no capítulo de número 40, o profeta já se levanta, Deus já manda o profeta se levantar em um tom de alegria. Por que um tom de alegria? Trazendo a Israel a alegria do que iria acontecer. Vamos dizer que aquele período de cativeiro já havia se passado, como nós acompanhamos, né, no livro de Daniel, capítulo de número, se não me falha a memória, o 9, né? Capítulo 9, quando Daniel ele diz que ele teve, pelas escrituras as quais ele estudava, ele teve o entendimento de que o tempo de cativeiro do povo de Israel havia cessado, que eram de 70 anos. Então, depois desse entendimento, Daniel ele se põe em oração ao Senhor, clamando que pela misericórdia de Deus, para que Deus tivesse misericórdia de Israel, para que Israel saísse daquela situação, daquele cativeiro. E nós podemos acompanhar que Daniel ele foi levado ao cativeiro ainda jovem, ele passou uma vida toda no cativeiro. Nós vemos até no livro de Daniel, no final do livro de Daniel, Daniel já, segundo os historiadores, cerca de 80 para 90 anos, o Senhor ainda falando com ele, usando ele em cima
daquela profecia sobre o filho de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor II, quando ele pega os utensílios da casa do Senhor e festeja bebendo e festejando com as suas concubinas, né? E a mão do Senhor vem sobre ele e ele manda chamar Daniel para traduzir aquilo que foi escrito por um dedo, por uma mão na parede. Então nós vemos Daniel sendo usado já em uma idade avançada. Então, e o povo de Israel era cativo naquele lugar. E por causa desse pecado, por causa desta falha, né, do filho de Nabucodonosor, ele perdeu o reinado logo no início. Eu não me lembro muito bem se é no segundo dia ou uma semana de reinado que ele se encontrava. Então ele perdeu porque ele falhou, ele transgrediu, ele desobedeceu. O pai dele, Nabucodonosor, havia escondido os utensílios da casa do Senhor, havia deixado guardado, ele não tocava, não mexia. Mas o seu filho, quando tomou posse, foi querer festejar com os utensílios da casa do Senhor. Então ele transgrediu a palavra de Deus e a mão do Senhor pesou sobre ele por causa deste pecado e foi tirado dele o reinado, ele morreu e o seu reinado foi tomado e a Síria tomou. E nós vamos falar nesta noite, o Senhor, ele vai trazer esse entendimento para nós sobre o que aconteceu naquela noite, sobre quem o Senhor colocou sobre aquela nação para tomar aquela nação, porque o Senhor levantou Nabucodonosor e depois o Senhor também levanta a Síria para derrubar a Babilônia. E nós vemos que tudo isso, irmãos, é um entendimento perfeito. Nós temos que compreender, entender que tudo que acontece nesta terra é por vontade de Deus, porque Deus ordena. A gente tem, nós usamos muito esse termo, principalmente os pentecostais e neopentecostal, né, que diz assim, o Senhor permite, o Senhor permite. Eu penso, no meu entendimento, que o Senhor não permite, o Senhor ordena, o Senhor manda, o Senhor manda fazer e é feito. Porque o Senhor é soberano, nós temos que compreender, o Senhor é soberano acima de todas as coisas. Então o Senhor manda que aconteça. Então o Senhor levanta uma outra nação para o quê? Para tomar o reinado de Nabucodonosor, para tomar o reinado da Babilônia, derrubar a Babilônia. E como nós vimos, Babilônia era uma grande cidade, uma cidade maravilhosa, onde havia uma das 7 maravilhas do mundo, está na Babilônia, encontrava-se na Babilônia, que são os jardins suspensos. Então era um povo de grande poderio. Nabucodonosor, um grande estrategista, quando ele tomou Israel e quando ele destruiu as outras nações, ele veio com estratégias de uma forma em que as outras nações não podiam resistir a ele, não podiam resistir às investidas, aos ataques dele. Tanto que quando ele atacou Israel, quando ele tomou Israel em 3 partes, ele foi tirando as mentes pensantes, aqueles que tinham juventude, que tinham força para pelejar ou para levantar uma rebelião contra ele, ele foi tirando primeiro. Depois ele deixou só os que não serviam para nada. Que nós chamamos só a escória da sociedade, foi o que ficou em Israel. Mas era um homem estrategista, um homem que conhecia, que tinha conhecimento de todas as coisas. Mas o Senhor levanta outro homem para que se cumpra a sua vontade. Então nós temos que compreender que tudo que acontece nessa terra, tudo que está havendo nos dias de hoje, tudo que está acontecendo nos dias de hoje é pela vontade de Deus, é porque Deus ordenou, é porque Deus mandou. Não estou compreendendo? É porque tudo está sob o domínio de Deus. Às vezes nós vemos as pessoas levantar e dizer assim, aonde está Deus nesse momento? Cadê Deus nesse momento? Deus está no mesmo lugar, Ele está no controle de todas as coisas. O ser humano tem que entender isso, o Senhor está no controle de todas as coisas, é Ele que ordena, é Ele que